ele ativar um pivô. O que que é o mercado ativar um pivô? Como o mercado renovou o máximo aqui no diário, é como se ele tivesse ativado uma volta em V. É como se o mercado tivesse feito essa perna correção e ativado a projeção dessa perna aqui. Então ele ativou o pivô. Isso ele fez também em vários tempos gráficos de ações. Então a gente pode sim ter iniciado uma movimentação mais forte de alta, tá bom? Então, só que nenhuma movimentação acontece de forma rápida, direta, tá? Como eu falei, o que estava no radar na semana passada começou a sair os dados melhores dos Estados Unidos. A gente vai começar a entrar no segundo semestre. É um semestre importante, vai ser um semestre que o mercado, o mundo está olhando aí para corte de taxa de juros dos Estados Unidos. Vai chegar um semestre de eleições, que está muito dividida, né? Agora lá que o Biden desistiu, o mundo está olhando para isso, gente. Tá? Na semana passada, quando os juros dos Estados Unidos, do Japão caiu demais na segunda sangrenta que o mercado fala, começou a intensificar, né? Essa questão de todo o cenário parece que no momento assim todo mundo quer achar justificativa para o mercado cair mais. Nós mostramos aqui, saiu notícia do até interna aqui do Lula com o Haddad de novo. Começou a sair todo mundo enfatizando mais a questão de recessão dos Estados Unidos, de pouso suave ou não. Então, sempre que acontecer alguma notícia que o mercado tiver tudo para cair, tá? Isso só vai intensificar. O pânico, né, vai ser cada vez maior. Então, na hora que os desesperados, os traders, os investidores que começam a ver pipocando notícia que o mundo vai acabar, os caras começam a sair das posições. E muitas vezes é o momento que é o melhor momento para comprar. Por isso a gente fala, os gráficos, eles se movem pela euforia e medo dos participantes. Mas aqui é uma sala de price action, de ação do preço, tá? Todas as informações que a gente precisa estão no barra barra. Todas as informações que a gente precisa estão na frente da nossa tela. Eu, Ana Paula, preciso me informar e eu não consigo abrir o gráfico sem que eu esteja por dentro do que está acontecendo, que vai mover o preço nos dias. Mas a minha tomada de decisão deve ser baseada no barra barra, tá bom? O que também ajudou na sexta-feira, né? Saiu a questão lá do IPCA aqui no Brasil, que é ruim, porque o IPCA veio acima do esperado, e quando a inflação está acima do esperado, o que que acontece? A gente tem a chance de aumentar a taxa de juros. Pensem comigo, aumentar a taxa de juros, e a gente quer o quê? Cortar a taxa de juros. O governo está pressionando para cortar a taxa de juros. Então, quando começa a sair essas notícias que a gente não sabe como que o mercado está interpretando, se é positivo ou negativo, a gente já tem que começar o dia de hoje pensando em um cenário de dúvida, de equilíbrio, em um mercado que subiu demais e que a gente tem que ver se vai continuar. A gente vai reagir se ele continuar, mas que está profundamente esticado, tá bom? Outra coisa, sempre sexta-feira eu falei muito com vocês que o alvo do dia é dos 130 mil pontos. Chegou no 131, nem acreditei, gente, naquela alta sexta-feira. E às vezes eu estou operando com vocês aqui, a gente coloca stop loss e stop gain, né, para a gente sair da posição. Quantas vezes eu comento para vocês assim, gente, às vezes é melhor a gente nem colocar barreiras, igual a gente usa, 2MV, algumas linhas, suporte, resistência, porque a gente acaba vendo tanta barreira que a gente sai do preço.
A gente tem que proteger nossa operação, mas muitas vezes, depois que você faz parcial, a gente tem que deixar o preço ir. Porque ontem, sexta-feira, demorou a chegar no 130, mas depois que ele andou, gente, ele andou quase 1.000 pontos. Foi fácil segurar isso aqui? Não. Mas eu comentei até lá no grupo aberto. Quem quer sair rápido e proteger, protege pela média de 8 ou de 9. Quem quer tentar levar uma tendência, pela média de 20. Quem tenta levar uma tendência, aquelas que entra, protege, o melhor stop é na média de 50. Semana passada a gente teve uma aula intensa só de médias móveis. Tá? Eu analiso a ação do preço. A Ana Paula opera price action, tá? Mas sim, eu sou uma analista que opera price action, que opera a ação do preço, mas eu reconheço, acredito e uso, tá, o poder dos indicadores técnicos, da análise técnica, que ajuda a gente na tomada de decisão, facilita. Isso aqui nada mais é do que se a gente começar a estudar, marcar suporte e resistência antigas, as médias móveis, que são suporte, resistência e dinâmico, elas ajudam a gente, elas entregam para a gente o que seria o nosso estudo do gráfico. Então, sim, eu uso também, tá bom? Sempre que vocês tiverem em uma sala de price action, tá? Sempre que vocês estiverem em uma sala de ação do preço, todas as informações que a gente precisa estão no barra barra. Todas as informações. Semana passada, na sexta-feira, a gente teve aulas de padrões de candle e de padrões gráficos, tá? Então, hoje a gente está dando continuidade às informações que tem no barra barra. Tudo o que a gente precisa está no barra barra e nós temos que aprender a ler essas barras, tá? Observem sempre como e onde ela abriu e fechou. Muitas vezes elas se... Sabe o que é o pior? Isso é o mais difícil, eu acho. Que muitas vezes essas barras que elas abrem e fecham, a gente tem que olhar a localização, elas se definem nos segundos finais. E isso atrapalha muito os apressados, os ansiosos. Vou dar um exemplo muito simples aqui para vocês. Eu não vou puxar o gráfico para não apagar isso aqui. Quem olhar aí na tela, o último candle dos 5 minutos, todos os livros de análise técnica, eles acabam ensinando a gente baseado no gráfico de 5 minutos. Todas as informações são iguais em todos os tempos gráficos. Quanto maior o tempo gráfico, é como se eles juntassem mais barrinhas, mais confiável é a barra, tá bom? Para mim, todo iniciante devia começar aí com gráfico de 4 minutos. Eu não gosto de gráfico de 5, mas como todos os livros que eu li tem nele, eu acho que demora muito a formação da barra e o stop fica muito caro, tá? Mas, quem se acostumou com a velocidade da barra, que é o mais importante, tem que continuar e acostumar com o tempo gráfico que usa. Na sexta-feira, observem qual que foi a informação que essa barra quis nos falar. Observem essa gráfica barra dos 5 minutos. Que coisa mais linda. O que é isso? Os players muito esticado de uma subida tão ampla, né, de 1,42%, que não é tão comum. A gente estuda nosso índice, a gente estuda a frequência do mercado do dia e o ativo que a gente opera, ele tem uma amplitude média de 1.500 pontos naturais do preço, entre 1.000 e 1.500 pontos diário. Na sexta-feira, ele fez uma amplitude de 2.500 pontos. Então, o que que a gente pensa? Que no final do dia, os players, os vendedores, pegaram essa barra aqui e falaram assim, agora corrige os desesperados, né? Os desesperados no final do pregão. Agora vai corrigir, vai voltar para a média, não sei o que, o mercado foi. Na hora que os vendedores começaram a empurrar o preço até aqui embaixo, olha o que os compradores fizeram. Tiveram mais forças no final da barra, no final do pregão, eles começaram no finalzinho a mostrar para gente que quem está ganhando é os compradores. Na hora daquele cabo de guerra, né, que os vendedores empurraram o preço até aqui embaixo.
Só que no finalzinho da contagem de fechamento de barras, né? Fica aqui assim no cantinho do Profit, ó, fica aqui a contagem de barras. Olha o que que os compradores fizeram. E mostra que o mercado realmente está forte e comprador, principalmente porque ativou esse pivô num tempo gráfico maior, tá? E observem isso aqui, ó, a formação das barras, tá vendo? É uma barra menos que tem, ó. Isso aqui para mim é uma barra compradora. Eu já olho, não importa para mim a cor. Eu já olho para essa barra e vejo como as principais barras do mercado e como uma barra mais compradora, por causa da rejeição.